Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio de Perguntas e Respostas. Para quem ainda não conhece o nosso programa, todo domingo no Facebook e no Instagram vocês vão ver uma chamada falando Perguntas e Respostas, deixa a sua aqui. A sua pergunta tem que ficar nos comentários ou do Instagram ou do Facebook, nessa foto. Você vai ver as suas respostas toda quinta no novo vídeo do YouTube. Vamos lá que essa semana teve muita pergunta bacana. Bom pessoal, vamos para a pergunta de número 1. A pergunta vem da Arlete Scarani Silas. A Arlete diz: tem um Border Collie macho castrado em novembro de 2015. Hoje com 11 meses e há mais de um mês vem se mostrando muito bravo e avançando em todos que se aproximam de mim quando está na coleira. E quando está solto fica só de olho quando vem gente na minha direção. Também avança para cima. É comum um Border Collie apresentar esse problema de comportamento. Ele durante o dia fica na creche e está acostumado com outros cães. Olha, Arlete, o que está acontecendo com o seu cão é o seguinte: ele na verdade está tendo um comportamento territorialista em relação a você. Você disse que ele foi castrado no final do ano passado, tem 11 meses e se o comportamento dele é agressivo é quando as pessoas só se aproximam de você, muito provavelmente você é um link muito frágil. Quando o cachorro sente a necessidade de te proteger, de afastar os outros de você, na verdade você representa realmente uma energia muito, muito, muito sutil. O que acontece? Você vai ter que trabalhar muito em você, na sua capacidade de liderança e como que está a sua relação com você, com ele e como você influencia esse cachorro. Não é natural de forma nenhuma. A única característica de Border Collie que você vai ver nessa situação é a questão do pastoreio. O Border Collie tem como habilidade natural pastorear gado, então ele vai cercar o que ele tem que pastorear. Esse grupo vai ficar dentro da guarda dele, vamos dizer assim. No seu caso, eu nem classificaria isso como uma característica de Border Collie. Eu excluiria a questão da raça e eu vou direto para uma questão de relacionamento pessoal mesmo. Primeiro, já que você está falando que ele está acostumado, ele frequenta uma creche toda semana, converse com o pessoal dessa creche, veja qual a dinâmica de trabalho que ele está tendo lá e qual a relação dele com as pessoas da creche. Independente de como esteja sendo lá, só reforce o que está acontecendo com você em casa e, de fato, que o trabalho que precisa ser feito com você e ele é um trabalho de acompanhamento mesmo. De forma alguma, você tem que permitir que o seu cão tenha essa reação. Então, a minha pergunta para você é: o que você faz quando ele faz isso? Como que é o formato da sua caminhada? Você consegue fazer uma caminhada estruturada? Quando eu falo de caminhada estruturada, você sai de casa, antes de sair de casa, o seu cão te espera você abrir a porta, sai com você de forma gentil, ele te acompanha ao seu lado, ele te puxa. Qual a ferramenta que você está usando ao longo da sua caminhada? Como que isso tudo funciona? Qual a sua relação com ele dentro de casa? É muito comum a gente ver pessoas que deixam cães em creche ao longo do dia e, naturalmente, elas partem do princípio que toda a educação e toda a formação de comportamento do cão vai depender do condicionamento dele na creche. Não é bem assim. A creche é um formato de trabalho, na verdade é o que o seu cão faz ao longo do dia. Por isso é muito importante você entender como é o trabalho da creche, o que ele faz lá, qual a relação que as pessoas da creche, os humanos têm com ele, como que o comportamento dele é lá dentro e o que na creche é feito em relação a ajustes. Mas você continua tendo o seu papel. Não pode esquecer de jeito nenhum que quando você chega em casa, você continua sendo a líder, você continua tendo que orientar e educar. Então, é extremamente importante que você ajuste o seu formato de caminhada. Não só de caminhada, mas como que você convive com esse cão dentro da sua casa. Dentro de casa, ele está sempre atrás de você, ele não deixa você no quarto, na sala, no quarto, ele está sempre no seu pé. Ele te respeita, ele te escuta. O que você faz com ele no sentido de treino, de condicionamento? Quando eu falo de treino e condicionamento, eu não quero que vocês foquem exatamente na questão de adestramento. Eu estou falando de qualquer condicionamento. O que é um condicionamento? Eu venho para a sala, eu tenho meus cães aqui. Eu não me incomodo que eles estejam ao meu redor, mas eu sei que quando eu pedir para eles saírem do lugar, eles têm que sair. Essa é a minha regra, esse é o meu condicionamento. O meu lugar, essa casa, o sofá, ele é meu, esse espaço é meu, eu compartilho, eu escolho compartilhar com os meus cães até o momento que eu digo, chega, agora eu não vou compartilhar mais. Então, certos privilégios e certos benefícios de convívio doméstico que os cães têm que ser dados
por merecimento. Então, se o seu cão não está fazendo nada para merecer sua atenção em casa, ou nada para merecer um espaço a mais no sofá do seu lado, ou de repente deitar na sua cama, você tem que reavaliar a sua relação com ele. Se você tiver muita dificuldade, entre em contato comigo e vamos fazer uma consulta comportamental. É extremamente importante que você lide com isso agora. Seu cão é jovem, não tem motivo para você deixar esse problema ficar maior ainda. Uma reação agressiva na guia pode se tornar uma reação agressiva em outras situações. Então, você pode correr o risco de soltar, de perder o controle dele na guia, ele atacar uma outra pessoa ou até um outro cachorro. Então, é importante que você entenda esse conceito, leia o artigo que eu tenho no meu site sobre reatividade a cães. Como que você resolve isso? Com treinos. Treinos diários, exercícios diários, consistência, rotina estruturada, realmente filtrar quanto de liberdade você dá para esse cão ao longo do dia na sua casa, o que é a rotina dele, o que você faz de exercício e condicionamento com esse cão e sentar e conversar com o pessoal da sua creche, entender exatamente qual é o comportamento dele lá e como as pessoas lidam com ele lá. Tá bom? Se você tiver dificuldade, entre em contato comigo. Bom, pessoal, vamos para a segunda pergunta desse episódio. A segunda pergunta vem da Ana Carolina. Ana, obrigada por sua participação ativa aqui na página. Ana diz, como controlar a ansiedade do meu SRD mais novo de 1 ano e meio? Por mais que ele aprenda a sentar, esperar, ele surta por dentro. Olha, Ana, essa pergunta é super interessante porque ela pega num ponto muito importante dos treinos, que é, às vezes a gente foca em ensinar o cachorro a sentar ou ensinar o cachorro a deitar, mas a gente não dedica tempo para pós-comando, vamos dizer assim. Não basta o seu cachorro sentar, ele tem que sentar e esperar. Quando a gente vê o cachorro com aquela expressão de ai meu Deus, eu sentei, mas e agora, e agora, e agora? Isso é muito comum para treinos quando você faz repetidas vezes treinos com comida e com extrema excitação de que bom, muito legal, no final. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que é muito tranquilo. Essa cachorra que você está vendo aqui, a Kika. A Kika é uma cachorra extremamente excitável. É muito fácil você tirar ela dessa posição que ela está. Por que você vê ela assim, então? Porque quando eu treino com ela, eu não peço apenas para ela sentar. A repetição que eu faço, extrema dos exercícios que vocês veem do tapetinho, do cachorro sentar, deitar e esperar, é justamente para isso. Então, quando a gente cria um condicionamento ou um comando, que, por assim dizer, para o cachorro executar, não basta ele fazer aquele comando por 3 segundos. Você tem que criar duração. A duração é que vai fazer com que o seu cão desacelere a mente. Então, eu atendo muitas pessoas com esse mesmo problema, essa excitação extrema nos cães. Então, isso tem a ver com 2 coisas, com exercícios de pouca duração e com relações de excitação. Então, às vezes, a gente, de forma inconsciente, lida com os cães da gente de uma forma muito excitada. Assim, eu me impressiono bastante porque eu sei que é difícil para as pessoas. Todos os atendimentos que eu faço, 95% deles eu vejo a mesma reação dos proprietários, que é eles têm muita dificuldade em não tocar, em não interagir, não engajar com os cães de forma excitada. Então, o que isso significa? Para muitas pessoas, estar aqui, isso que eu estou fazendo aqui, parece ser muito bacana, mas isso não aconteceria se eu tivesse o tempo inteiro pegando neles, falando com eles, olhando para eles, chamando eles. Então, isso acontece porque 90% das vezes eu ignoro a presença deles. Eu vivo em cima de uma regra. O mundo não gira em torno dos meus cachorros. Minha vida não gira em torno da vida deles. É o inverso. A vida deles tem que girar em torno da minha. Por quê? Porque é assim que funciona. Se você faz a sua vida girar ao redor do seu cão, você vai ter um cachorro extremamente excitado, você vai estar sempre se preocupando. Mas ele quer ir para lá, mas ele quer sair, mas ele quer comer. Não. Você que tem que definir as regras. Então é inconsciente. Às vezes a gente faz isso sem saber. Eu quero agradar o cachorro. Mas você não tem que agradar o cachorro. Você tem que ser justo com o seu cachorro. E para que você atinja isso daqui, você tem que dar um passo para trás no lado emocional e entender que a sua relação com o seu cão vai ser muito mais benéfica quando você fizer com que ele se encaixe na sua vida. Então, reveja o seu lado emocional, Ana. Como que você lida com esse cachorro de 1 ano e meio? Se ele é facilmente excitável, existe uma parcela de responsabilidade sua aí. A natureza dele pode ser assim, como a dela também é. A questão é, o seu esforço vai ter que ser maior, a sua energia de tranquilidade, você vai ter que deixar isso claro como água,
que tudo que ele fizer no sentido de excitação, ele não tem nada de você. Então pense numa troca, quando você marca comportamentos, quando você quer reforçar e você quer criar o comportamento ideal, o que a gente faz? Você marca o que é positivo e você corrige o que é negativo. No caso de excitação, a melhor forma de você corrigir a excitação, se ela estiver no estado médio, você ignora. Se ela chegar no estado máximo, você corrige. Então, primeiro de tudo, você ensinou seu cachorro a sentar, excelente. Quando ele sentar, olhe no seu relógio, ele vai ter que ficar 5 minutos sentado. Dentro desses 5 minutos, você não fala nada, você não encosta fisicamente no seu cachorro. Você simplesmente vai ficar na frente dele e vai impedir que ele levante. Só. Se você usa comida para fazer seu treino, dê quando ele sentar. Conte no seu relógio 1 minuto. Depois que ele ficar 1 minuto sentado, você pode dar de novo. Quando você der de novo o próximo pedaço, silêncio, sem palavras, sem toque, sem nada. Mentalize que o que você quer é uma cena assim. Eu quero que ele sente e fique aqui. Então, quanto tempo você quer que ele fique? O máximo possível. Trabalho de duração. Eu falo isso o tempo inteiro. Não é o cachorro sentar, é o quanto tempo ele fica sentado. Não é o cachorro deitar, é quanto tempo ele fica deitado. A duração é que vai definir se o seu treino vai ter um resultado real e sólido no comportamento do seu cão ou não. Fazer um cachorro sentar é fácil. Fazer ele continuar a ficar sentado depende muito, muito de você. Então, trabalhe duração e trabalhe o seu lado emocional. Não só o seu, como o lado de das pessoas que convivem com você. Eu tenho visto essa semana muito sobre isso e eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre essa questão de como que você tem que intervir quando as pessoas se aproximam do seu cão. Infelizmente, o ambiente ao seu redor tem um impacto direto no comportamento do seu cão, principalmente as pessoas que amam o cachorro e querem sempre se aproximar. Mas, resumo da sua resposta, trabalho de duração, muita calma e paciência da sua parte. Não adianta você fazer isso durante 5 minutos e ir embora. Se você realmente quer que ele fique, sente e relaxe mentalmente, o nome do jogo para você é trabalho de duração. Tá? Reveja o seu lado emocional também, Ana. Nada de muita excitação. Entre numa fase aí de liberdade condicional emocional. Lembre sempre de ser uma pessoa mais serena, mais calma e projete o mínimo de excitação possível para ele. Ele já é excitado por natureza. Se você quiser reverter isso, vai depender muito da sua postura, tá bom? Pessoal, pergunta de número 3 vem da Isildinha Feitosa. Isildinha diz: 2 coisas me incomodam. Primeiro, os cães pulam nas pessoas que chegam aqui em casa. E a segunda é que quando estamos fazendo um lanche, ela fica alucinada querendo as coisas e chega até a roubar. Mas quando estamos almoçando ou jantando uma refeição, ela não liga. Olha, Isildinha, o que acontece? A sua refeição de almoço e janta provavelmente é um padrão de rotina que você já tem. Você provavelmente fez essa rotina de uma forma que ela ficou tranquila. Ou o que você está comendo não agrada a ela muito. Fato é, quando você está fazendo um lanche, a pergunta é: você está sentada na mesma mesa que você almoça e janta? Segundo, o que você faz para corrigir? Se em algum momento ela criou esse grau de excitação em relação a lanche, muito provavelmente em algum momento alguém ofereceu ou ela esteve muito próxima desses lanches e não foi corrigida. É extremamente importante a gente lembrar que, por mais que a gente treine com reforço positivo, existe a questão da correção. O treinamento equilibrado, ele exige o sim e ele exige o não. Você não pode ignorar atitudes como essa. Esse é um comportamento que precisa ser corrigido de forma imediata. Se você deixar isso escalar, ela vai querer qualquer coisa diferente que você tenha na mão. Então, lembre o seguinte: os cães, eles não vão naturalmente intelectualizar e entender: ela está comendo, isso não é o que ela quer que eu faça. Sozinho ele não vai entender, ou ela não vai entender. O seu papel é mostrar para ela o que ela tem que fazer quando você está lanchando. Então, os cães latem, pulam, pedem o que você está comendo porque você não para eles, você não corrige. E se você corrige, não adianta você dizer não se o não tem sentido para o cachorro. Lembre, os cachorros não entendem as nossas palavras, o nosso idioma. O que vai fazer sentido para o seu cão? Quando o não for associado a alguma coisa. Quando a gente diz sim, a gente associa o sim a alguma coisa. Então, quando você treina com comida, o sim vem e depois vem a comida. Então, sim, eu quero que ele associe o sim
a recompensa ou o que ele ganha de prêmio por aquele comportamento. No não é a mesma coisa. Quando você diz não, se você simplesmente disser não, aquele não está associado com nada. Então, quando eu falo em correção, cria um novo comportamento para ela. Você vai dizer para ela, não, você não pode vir em cima da minha comida. Então tá, o que é que eu faço? Isso aqui. Olha os meus vídeos com os meus exercícios no tapetinho. Esse é um exercício que cabe exatamente nessa situação que você está falando. Então, se você treinar o seu cão para ir para um tapetinho, um lugar específico que você quiser na sua sala, enquanto você janta, é só o que você tem que fazer. Você vai fazer um lanche, você fala para o seu cão, place, ou o lugar que você quiser, ou o nome que você quiser dar esse comando, e ele vai ficar lá e você faz o seu lanche. Como que eu faço para isso acontecer? Treine diariamente. Não adianta você fazer esse exercício uma vez, o seu cachorro acertar e você nunca mais repetir e você quiser pôr esse exercício em prática no dia que você for fazer seu lanche. Infelizmente, treino com cão. Para você ter um cão bem comportado, você tem que fazer isso todo dia. Se você dedicar 20 minutos do seu dia fazendo esse exercício, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, pode ter certeza que você vai ter um resultado tremendo. Mas não adianta você corrigir o seu cão para num comportamento que ele não sabe o que fazer. Se você não explicou para ele, olha, quando eu vou lanchar, é isso que eu quero que você faça, não tem o que você possa fazer. Você tem que educar, você tem que treinar. Então, é um treino super simples. Essa semana eu postei um vídeo mostrando exatamente como funciona esse exercício e como você pode fazer em casa. Então, não tem desculpa, todo mundo consegue fazer. Pode ser um tapetinho de banheiro, um tapetinho da porta da casa, uma toalha, o que você quiser. O importante do que a gente coloca no chão é simplesmente para o cachorro pisar numa textura diferente e naquela textura você associar o que você quer, que é o comando place. Ou vai para o seu lugar. Ou o comando senta, deita e fica. O que você quiser fazer. A palavra é irrelevante. O que importa é como você lida com isso. Como você cria a associação. Então, cria a associação primeiro e depois introduz as distrações. Então, primeiro é você fazer o exercício sem lanche. É você ensinar seu cachorro a ir para aquele lugar. Ir para aquele lugar, sentar e sentar, deitar e sentar, deitar e ficar. E depois criar duração, como eu falei na segunda pergunta. Então é importantíssimo você trabalhar isso com bastante consistência, sempre se mantenha calma, seja paciente e espere o seu cachorro acertar. Não adianta, tentei uma vez, 2 vezes, ele não sabe. Não, todo cachorro é capaz de aprender esse exercício. Depende muito de quem ensina, depende de você. Se você não tiver paciência para tornar isso real, isso nunca vai ser real, tá? Então treine exercícios de ensinar o seu cachorro a ir para um lugar, sentar e ficar. E ao longo do tempo, conforme ele for aprendendo, ele estiver sólido no exercício, você insere a distração, que no caso vão ser os seus lanches. Mas não deixe de corrigir. Associe o não. Como associar o não? Não. Tire o cachorro do lugar, mantenha a guia no pescoço dele. Quando ele estiver no lugar errado, puxa ele da guia e coloque ele no lugar certo. Não tenha medo de corrigir. Os cachorros não levam para o pessoal. Corrigir, gente, não significa ser violento, ser bruto ou ser agressivo. Correção faz parte da educação. Se você nunca disser não para o seu cachorro, você não pode reclamar porque ele tem comportamento ruim. É fácil criar associação positiva, mas você tem que interromper o que você não concorda também, tá bom? Se você tiver dúvida, precisar de ajuda, a gente pode marcar uma consulta e ver de perto a sua situação. Legal? Pessoal, a próxima pergunta vem da Gabi Francoso, pelo Instagram. A Gabi pergunta, meia página, obrigada Gabi, queria dicas para quando o meu cachorro começa a latir dentro de casa, qual comando eu dou para ele parar? Olha Gabi, o cachorro que late dentro de casa não necessariamente é um comando. Lembre sempre o seguinte, os comandos na verdade são formas de comunicação e em cima de associações que a gente cria no lado educacional dos cães. Então, você cria um comando, uma palavra para quando você quer que o seu cachorro sente ou para quando você quer que o seu cachorro deite. O latido excessivo, ele expressa um momento de extrema excitação do seu cachorro. Então, cães que estão no mais alto grau de excitação não vão escutar nenhum comando. O que eles precisam nesse momento é serem interrompidos. Pense numa pessoa que entra num estado de pânico, de nervoso, que aquela pessoa começa a falar e gritar do seu lado. O que você faz? Essa pessoa, nesse momento, ela não tem a capacidade integral de absorver uma informação do tipo, olha, pare, sossegue. Você vai ter que falar, ei, espere, ou cala a boca um minuto, deixa eu falar. Depois que a pessoa parar,
é que ela vai conseguir absorver, intelectualizar o que você está falando. Então faz esse mesmo paralelo com o seu cachorro. No momento que ele está latindo excessivamente, gritando, não adianta você falar, senta. Naquele momento ele não vai absorver isso. Nesse momento você tem que interromper. Então se o seu cachorro tem esse hábito de latir excessivamente, primeiro, dá uma olhada no artigo do site que fala sobre latidos excessivos. Explica de forma bem detalhada como que você pode lidar com isso. Eu vou te dar uma resposta simples. Deixa a guia no seu cachorro e crie esses momentos para que você possa condicionar ou contracondicionar as correções. Então, se ele late quando vem pessoas novas, ou se ele late quando ele escuta barulhos pela casa inteira, de novo, condicione, contracondicione, exercite. Ponte o seu cachorro na guia e exponha ele esses barulhos. Então, o que acontece? Passa um carro na calçada, ele late, na guia você consegue corrigir. Qual que é o seu objetivo? Toca a campainha, ele late, bote na guia e corrija. Então, não tenham medo, gente, de corrigir. Muitas das perguntas que eu recebo estão diretamente relacionadas a uma coisa, a falta de correção. Então, todo mundo tem muito mais facilidade em criar associação positiva do que criar negativa. E a associação negativa é necessária sim. Quando alguém toca na sua campainha, seu cachorro faz um escândalo, acorda todos os seus vizinhos, você tem que criar uma associação negativa. Você tem que deixar claro que aquilo ali é um comportamento negativo. Então, ele precisa parar. Como que você vai parar ele? Correção na guia. Ou na sua frente, esteja na frente dele, interrompa, toque ele, tire ele desse lugar e traga ele para um estado mais calmo. Se você quiser prevenir e não quiser que isso aconteça jamais, o que é seu papel? Condicione seu cão a ficar mais calmo. É o que eu falo sempre. A gente vê muitas pessoas com a necessidade muito grande de querer dar toda a liberdade do mundo para os cães. Isso não é bem assim. Liberdade tem que ser conquistada. Todo mundo quer deixar o cão solto o tempo inteiro em casa. O que é que o seu cachorro faz? Se o seu cachorro fica em casa assim, como você está vendo aqui, ok, ele merece toda a liberdade do mundo. Isso é um comportamento positivo. Agora, se o seu cão está solto em casa e está o tempo inteiro circulando, correndo para lá e para cá, é um barulho na varanda, eu vou ver. Alguém chegou no hall do elevador, eu vou ver. Eu vou ali dentro porque caiu uma coisa no chão do banheiro, eu vou ver. Esse cachorro tem que ser monitorado, tem que ser supervisionado. Isso é um estado que não é saudável para ele, nem fisicamente, nem mentalmente. Fisicamente ele pode ter uma série de problemas, ele pode morder coisas que podem fazer mal para ele, pode pegar produto de limpeza, pode se machucar no momento de pânico. E no lado mental, você está criando um cachorro que não relaxa. É como uma pessoa que está dentro de casa o tempo inteiro, andando de um lado para o outro. Eu tenho que ver isso na cozinha, eu tenho que ver aquilo, não sei o quê, e está o tempo inteiro falando. Imagine conviver com alguém assim. Em algum momento você faz... meu Deus, pelo amor de Deus, a sua energia está demais. Então, imagine um cachorro que vive nesse estado o tempo inteiro. É natural quando eles latem excessivamente, é a forma de vocalizar essa frustração. Então, o seu papel é fazer ele parar. De novo, dá uma olhada no vídeo que eu postei essa semana no YouTube. Parece um exercício muito simples e sem muito objetivo, mas quando você ensina um cachorro o trabalho de duração, que é o exercício que vocês vão ver no vídeo, o cachorro vai para o tapetinho, tem que sentar e esperar, é isso que você vai conquistar, um estado mais calmo. A mente desacelera. Eu sempre enfatizo o seguinte: é muito importante os cães fazerem atividade física, extremamente importante, caminhada, esteira, mas treino equilibrado significa treinar os dois lados, físico e o mental. Você tem que trazer seu cão para o lado do relaxamento. A realidade é, todos nós trabalhamos ao longo do dia, nenhum de nós tem tempo de ficar de 4 a 6 horas por dia exercitando nossos cães. Então, se você quer que o seu cão fique assim dentro de casa, tranquilo, sentado, calmo, enquanto você faz suas coisas, primeiro, exercício diário, consistência, exercício de condicionamento e duração. Segundo, você. Como que você está favorecendo esse movimento? Como que você está influenciando o seu cachorro nesse momento de loucura? Então, se ele não consegue parar, você tem que interromper, você tem que ver se você é uma pessoa calma, se você é tranquila, se de uma forma ou de outra você não está contribuindo para isso. Então, é importante como você se relaciona com o seu cão, o quanto de afeto você dá para ele no dia a dia, de graça. Quando eu digo de graça na minha concepção, afeto vem quando ele é merecido. Faça o cachorro trabalhar por todo o afeto que ele tem. Se você fizer isso, você vai ter um excelente resultado.
Se você esquecer de tudo que eu falei e lembrar só disso, você já vai ver uma grande diferença. Então, eu poderia estar aqui nesse sofá, eu tenho 3 cachorros ao meu redor, mas eu não estou pegando em ninguém. Se eu tivesse o tempo inteiro passando a mão em todo mundo, eu garanto para você que nenhum deles estaria aqui. Eu teria cachorro em cima de mim, seria uma confusão, eu não ia conseguir nem gravar esse programa. Então, é de extrema importância que o seu papel, quando a gente fala de papel de liderança, é postura. Postura mesmo. Eu adoro os meus cachorros, eles têm um momento deles de afeto, mas se eu fizer disso o meu dia, pode ter certeza que eu vou ter um caos dentro da minha casa. Então lembre, exercício de duração, guia no pescoço desse cão, supervisione, monitore. E quando você não puder supervisionar, caixa de transporte. Eu falei já bastante, falei inúmeras vezes aqui no programa em relação à caixa de transporte. Eu tenho 2 ou 3 vídeos sobre caixa de transporte, sobre os benefícios dela. Entra no meu site também, dá uma olhada no artigo que tem sobre isso. Extremamente valioso acessório, faz uma diferença enorme no convívio dos cães e é um lugar, um ambiente onde o cão não tem opção a não ser relaxar, porque o movimento dele é restrito. Então, para não estender demais a sua resposta, trabalho de duração, trabalhe a sua emoção e postura e revise os acessórios que você está usando no seu cão, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma consulta e ver de perto a sua situação. Pessoal, a próxima pergunta vem da Roseli Maria de Paula. A Roseli diz: por que meu labrador de 9 anos agora deu de cheirar cocô e algumas vezes ele come? Eu já levei ao médico e ele não está com vermes. Olha, Roseli, eu falei sobre esse tipo de caso, cães que comem cocô, em episódios anteriores. Tem algumas questões aí. Seu cão tem 9 anos, ele já é um cão um pouco mais velho. Esse hábito pode ser desenvolvido por uma série de fatores. A gente poderia passar o resto do episódio inteiro elaborando por que ele faz isso. Mas o fato é, porque não vai mudar em nada. O que você vai ter que fazer é corrigir. Então, é um hábito péssimo, não é bom para a saúde dele e principalmente você vai conviver com um cão com esse hábito, é muito constrangedor também. Então, qual a minha indicação? Corrija. Então, como que você pode corrigir? Você tem que estar na hora. Na hora que ele vai na direção do cocô. Se ele vai cheirar, você tem que interromper na hora. Como que você faz isso? Corrigindo na guia. Então, se o seu cão estiver sem guia, você tem que interromper literalmente, fisicamente. Vai dar um toque nele, faz algum barulho um pouco mais alto, encosta nele com a toalha ou com alguma coisa que ele... preste atenção em você e você redireciona. Se você não consegue fazer isso fisicamente sem guia, seu cão tem que estar na guia. Então ele faz isso na rua, ele faz isso em casa, no seu quintal, como que funciona? Se você sabe que ele faz, é porque em algum momento você já viu. Se a sua correção verbal não está funcionando, você tem que trabalhar a sua relação pessoal com o seu cachorro. Cães de 9 anos, né, cães da cidade, são mais velhos, eles provavelmente já são muito bem condicionados a uma série de hábitos, sejam bons ou ruins. Então, revise os seus hábitos com o seu cão, qual que é a sua rotina com ele. Se você já levou ele no veterinário e foi constatado que não existe nenhum problema de saúde, isso é simplesmente um hábito que, seja lá como foi desenvolvido, precisa ser interrompido já. Então, o meu conselho para você é, dentro de casa, tenha certeza que você está limpando a região onde ele vai no banheiro e imediatamente, fez cocô, você tira na hora e limpa bastante. E esteja atenta nele, interrompa mesmo. Quando ele chegar perto, na mesma hora, e já tira ele do lugar. Então, defina que essa área, uma vez que ele fez cocô, ele não pode chegar mais perto. Inclusive nas suas caminhadas. Quando você andar com ele na rua, as pessoas têm hábito de achar que na rua os cães têm que explorar tudo, cheirar tudo. Isso não é verdade. Na verdade, isso cria um hábito de distração extrema para os cães na caminhada. Eles acabam perdendo totalmente o foco em você e no objetivo do exercício. Então, a sua caminhada tem que ser com a guia sem tensão, mais curta, na distância suficiente para ele estar na altura do seu joelho e só. Evite, seu cão precisa parar talvez para fazer xixi umas 4 ou 5 vezes no máximo, se a sua caminhada for de 40 minutos. Então, fora isso, não tem cheirar tudo, explorar tudo. O papel dele é te acompanhar, tá? Revise esses lados e revise como que você lida com ele dentro de casa. É muito importante você ter uma postura de liderança para que as suas correções tenham um efeito maior. Lembre, não precisa ser associado com a consequência, senão a palavra não quer dizer nada. Então, interrompa imediatamente. E não se prenda no porquê que ele faz isso. Por que ele faz isso? A gente pode criar uma série de hipóteses, mas fato é um comportamento negativo, é um péssimo hábito que você não quer.
Então, o seu papel é interromper, corrigir, tá bom? Bom, pessoal, a próxima pergunta vem da Eledi Tomanini. Eledi diz: essa semana assisti um vídeo sobre o comportamento, sobre um tapete onde ele se comporta muito bem sem ficar agitado. Muito obediente. Gostaria de saber como faço para ensiná-lo. Minha fêmea é muito agitada, não para de pular e correr. Eledi, obrigada por ter assistido o vídeo. Legal que você está vendo e você está estudando. O exercício do vídeo é super importante. Como que eu faço esse exercício? O vídeo, na verdade, ele é bem explicativo. O que é que você tem que fazer para isso acontecer? Pegue um lugar, ou um tapetinho, ou uma toalhinha, qualquer tecido, ou qualquer coisa, superfície diferente, pode ser até a caminha da sua cachorrinha. O que é que você vai fazer? Você vai pôr ela na guia e você vai fazer um exercício simples. Ir até o tapete, chegar lá e primeiro você vai marcar. Eu tenho um vídeo anterior a esse que eu mostro como você faz essa marcação. Se a sua cachorra tiver um bom apetite, você pode fazer isso com comida, a própria ração dela ou o que ela comer. Então você já fraciona uma parte da alimentação nesse exercício. Você vai pôr ela na guia e vai direcionar ela para o tapetinho. Quando ela chegar no tapetinho, você vai dizer uma palavra que vai marcar esse comportamento. Essa palavra qual é? O que você quiser. Se você quiser que a palavra seja tapete, então a palavra vai ser tapete. Você traz ela na guia. Quando ela colocar as 4 patas no tapete, você fala isso, tapete. Ou então você vai falar 4 patinhas no tapete, tapete. Ela vai olhar para você. Parada, você recompensa. Tira ela do tapete, começa de novo. 4 patas no tapete, tapete, isso. Marca, sai de novo. Para a sua cachorra entender o mecanismo desse exercício, ela vai ter que fazer isso 30, 40, 50 vezes. Então não acho que você vai fazer 2, 3 vezes e está resolvido. Para ela entender que ela tem que ir até o tapete, você vai ter que repetir no mínimo 30 vezes. 30, 40. Então faça o seguinte. Dedique 3 vezes por dia, durante 10 minutos, repita esse exercício. Você vai ver que o cão vai entender a associação com muita facilidade. Ao longo do tempo, conforme ele for entendendo essa associação, você vai tirar o elemento comida. Por quê? Porque você quer fazer um trabalho de duração e calma. A comida representa excitação. Então a comida é só para você fazer o primeiro contato, a primeira associação. Com o tempo, você vai começar a criar, ao longo das suas repetições, o objetivo é você fazer com que o cão fique mais tempo no tapete. Então, quanto mais tempo ele ficar, melhor. No início, você vai segurar a guia, você vai dar um passo para trás, você vai andar ao redor dela. E o que é que você vai fazer com a guia? Simplesmente segurar para que você possa corrigir toda vez que ela queira sair do tapete. Então, é um exercício de duração e paciência. Você vai ver que com o tempo ela vai aprender a ir até o tapete e você eventualmente vai conseguir soltar a guia e andar ao redor dela. Quanto mais distante você for do tapete, maior vai ser o desafio para ela. Então, exige consistência, repetição e muitos, muitos, muitos exercícios. E paciência da sua parte. Não desista. O seu cachorro nunca vai aprender se você não completar esse exercício até o final. Lembre que isso é um trabalho de duração. O que você viu no vídeo que eu acabei de fazer, que eu postei essa semana, foi com uma das minhas cachorrinhas, a Lúcia. A Lúcia é uma cachorra insegura, então isso é um excelente exercício para cães inseguros. Lógico, ela já está um pouco mais acostumada a fazer esse exercício, porque eu faço com ela todo dia. Então, o que você tem que fazer é a mesma coisa. Comece do zero, não perca a cabeça se ela errar no início. O seu papel é ensinar. Lembre que assim, primeiro a gente ensina, a gente tem certeza que o cachorro sabe o comportamento, depois a gente insere distrações, que é, uma vez que ela aprender até o tapetinho, você vai criar movimento ao redor dela, que você vai ver em alguns vídeos anteriores eu mostrei isso. E ao longo do tempo, quanto mais distrações você criar, mais fácil vai ser para ela relaxar ali. Depois da fase de distração é quando você entra com as correções. Então, no início você vai moldar, não pense que você está corrigindo, pense que você está moldando o comportamento. Então, se ela sair do tapetinho, você pega a guia e põe ela de volta. Você não precisa gritar, você não precisa falar nada, você só precisa trazer ela de volta, porque o tapetinho, pisou no tapetinho, liberou a tensão, está tudo certo. A postura sua, se for certa, por si só já vai ser uma correção de maneira certa, você vai estar sendo objetiva e justa. Você só está dizendo, não quero que você vá para lá, quero que você fique aqui, ponto. O cachorro fica confuso no início, mas em algum momento ele entende, ok, enquanto eu pisar nesses 4, se eu tiver corrigir minhas 4 patinhas nessa superfície, está tudo bem. Então, eventualmente, você vai ver que o cachorro vai e relaxa. Se você tiver dificuldade de fazer exercício, não tiver muita noção do que fazer, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma consulta, marcar um programa de treinamento com aula para você, para te ajudar nesse início do processo e você poder seguir em frente e fazer seus exercícios direitinho, tá bom?
próxima pergunta vem de Denilson Franco. Denilson, obrigado por mandar sua pergunta. Denilson diz: tenho 3 cães, todas fêmeas. Uma vira-lata, um pastor e um boxer. A pastora mais nova no quintal começou a agredir e isolar o boxer. Não aceita a guia, foge pelo quintal todo. Sem contar que ela matou outra cachorra. Quanto a nós da casa ou visitas, ela não faz nada. O que fazer? Olha, Denilson, a minha primeira pergunta para você é: você tem 3 fêmeas. Elas são castradas? Essa é uma pergunta importante. Só para vocês saberem, gente, eu falo da castração principalmente em convívio de matilha, porque o desentendimento ou brigas entre fêmeas são as piores. Você mesmo está me dizendo uma coisa muito complicada, que ela já matou uma outra cachorra sua. Então, assim, você tem um caso bem drástico, bem grave, na verdade, de uma reatividade, uma agressividade que já chegou ao nível fatal. O que você tem que fazer? Na minha opinião, para você seus cães não podem conviver juntos dentro desse cenário. Cadê o seu papel aí? Se você está dizendo que a sua pastora, que já matou outro cão, corre da guia, você não consegue pôr a guia no pescoço dela, você tem um problema bem sério na sua mão. Porque, na verdade, pelo que você está me dizendo, você provavelmente nem sai com ela na rua. Você está com um pastor alemão, fêmea, não castrada, histórico de agressividade, com resultado fatal, sem exercício, sem vida estruturada. Eu sei que a gente pensa que um pastor alemão cão grande, eu tenho um quintal grande é o suficiente. Não é. Pastor alemão, cão de trabalho, são excelentes cães, mas se você não direcionar essa energia, se você não direcionar esse poder para alguma coisa produtiva, você vai ter um resultado gravíssimo, que é o seu. Então, na minha opinião, isole imediatamente essa cachorra e inicie um programa de treinamento já. Você tem que estruturar toda a sua vida com ela. Comece do zero. Primeira coisa que eu faria é castrar. Segunda coisa, imediatamente programa de treinamento. Você vai precisar estruturar a vida dela dentro e fora de casa. Condicionamento imediato à guia. Guia representa controle. Cães que fogem da guia são cães extremamente, naturalmente, no caso seu principalmente, não quer se render ao controle, dominância excessiva. Se você tem um cachorro que já matou outro cachorro dentro da sua casa, isso tem que ser um alerta do tamanho de outdoor para te mostrar, esse cachorro não está pronto para ser introduzido a mais nenhum outro cachorro em convívio social antes que você lide de frente com esse problema. Então, eu não forçaria nada, tira o seu boxer e o seu outro cão do convívio com ela. Está na hora de você trabalhar com ela individualmente. Exercício de liderança total agora, estrutura, você precisa ter o respeito dessa cachorra. Então, o que você pode fazer na prática? Primeiro, qual a rotina de vida dela? Tire dela todos os privilégios, todos, quando eu digo todos tudo que ela fizer, ela depende de você. Alimentação, ritual completo. Veja o vídeo que eu tenho sobre alimentação. Sua cachorra jamais deve ter poder sobre alimentação. Você dá comida na hora que você define, você terminou, tira a comida, ela não tem acesso a isso fácil. Liberdade totalmente controlada. Essa cachorra jamais deve ter o reino sobre o seu quintal. Você tem que ter ou uma caixa de transporte para o tamanho dela, ou um canil que ela caiba em pé, dê uma volta e deite, que é onde ela tem que ficar no momento onde ela não tem liberdade. A liberdade dela é com você na guia. Então, o seu caso é bem complexo. O fato dela não ter nenhuma reação desse tipo com vocês é ótimo, mas significa que vocês não desafiam ela, não existe respeito entre vocês. Ela pode gostar muito de vocês, mas está faltando um elemento principal nessa brincadeira, que é o respeito. Jamais, em hipótese nenhuma, introduza um segundo ou um terceiro cão para ela, enquanto você não tiver total controle sobre ela. É muito grave você ter um cão que mata outro cão, num caso de agressividade como esse, e você está me dizendo que ela já está demonstrando o mesmo comportamento com a sua boxer. Não só ela está tendo um comportamento extremamente agressivo, mas ela já está causando impacto no seu segundo cachorro. Então, isso é muito grave. Se você não sabe como lidar com isso de frente, entre em contato, vamos marcar uma consulta, ou entre em contato com um profissional da sua escolha. Sozinho, se você não consegue lidar com isso, procure ajuda. Não deixe esse quadro crescer. É um caso muito complexo para eu te dar uma resposta aqui, mas você vai ter que reestruturar a vida dessa cachorra inteira.
Regra de A a Z. Comida no seu tempo, passeio no seu tempo, equipamento certo. Nada de coleira peitoral nem coleira lisa. Esse cachorro precisa de enforcador ou uma prong collar, que eu posso passar para você depois. Se você quiser que eu entre em contato comigo por mensagem, eu te passo um equipamento mais específico. De preferência, eu trabalharia com a e-collar, que é a minha ferramenta preferida. É muito mais fácil você lidar com esse tipo de sintoma, mas seu caso precisa de uma supervisão profissional sem dúvida nenhuma. Mas de cara, o meu conselho para você é: separe esses cães imediatamente antes que você perca mais um, tá bom? E não deixe de procurar ajuda profissional. É muito, muito, muito grave o que está acontecendo na sua casa. Reveja muito a sua relação com essa cachorra. Como você lida com ela, seu grau de afeto com ela, o que ela está fazendo para merecer toda essa atenção de vocês. E revise como ela chegou até aí. Provavelmente ela chegou pequena para vocês e em algum momento foi dada a ela liberdade demais, foi dada a ela possibilidade demais para isso acontecer. E lembre do que eu falei em relação à castração. 3 fêmeas juntas sem castrar é uma receita para o desastre. Quem quiser discordar comigo pode discordar, mas eu falo por experiência de 8 anos. Se você não tiver total controle nesse contexto, mas eu estou falando de liderança excessiva, você vai ter problema. Brigas de fêmeas entre fêmeas, pode ter certeza que o resultado muitas vezes é o que aconteceu com você, tá? Então, eu fui um pouco mais longe do que eu deveria, mas resumo, muita estrutura, revise a sua relação com ela, alerte e atenção na socialização, separe já e procure um profissional agora, tá bom? Pessoal, próxima pergunta vem da Francine Porto. A Francine diz: olá, meu Bull Terrier de 1 ano, chamado Supino, tem obsessão em engolir alguns objetos inteiros, como bolinhas, mais molinhas e objetos coloridos em geral. Ele faz esforço para engolir e foge assim que encontra um objeto para não tirarmos dele. Quando vamos aos parques, ele corre atrás das bolinhas que as pessoas jogam para os seus cães, sempre com o intuito de engolir. O que fazer? Tentamos abrir a boca dele para tirar, mas ele é muito forte, já a retirada desses objetos, e já fizemos uma cirurgia para a retirada desses objetos. Tinham mais de 10 na barriga dele. Temos um receio de fazer mais uma cirurgia. Olha, Francine, eu acho que eu até já tinha ouvido falar do caso do seu Bull Terrier, porque eu acho que a gente mora relativamente perto. O que eu posso te falar? Esse é um hábito extremamente perigoso. Na verdade, você tem muita sorte do seu cão estar vivo. Eu vi as fotos que você me mandou. É surpreendente ver a quantidade de objetos que tinha no estômago dele. Então, minha primeira dica para você é: retire todos os brinquedos da sua casa, imediatamente. Uma coisa que é importante as pessoas lembrarem é: cães, gente, não precisam de brinquedos para viver. Se você lembrar, na natureza, animais não têm brinquedos. Então, brinquedo é um adereço, é um acessório que a gente compra para os cães. Eu sempre falo para os meus clientes: evite brinquedos de pano, de tecido. A chance do seu cachorro rasgar o tecido, engolir aquela espuminha que tem dentro do brinquedo e ter um problema intestinal, o gastrointestinal, é enorme. A estatística vai totalmente contra esse tipo de hábito. Então, você quer dar coisas para o seu cão brincar ou para ele se distrair, tem uma série de brinquedos muito mais seguros. Você pode comprar brinquedos interativos, que são aquelas bolinhas onde você insere ração dentro. É muito mais interessante para ele trabalhar em cima do nariz, tentar tirar as coisas de dentro. Ou compre ossos maiores que o seu cão possa roer e não engolir. Ele já criou um hábito terrível. Então, assim, primeiro, elimine tudo isso da sua rotina já. 0 brinquedo, tá? Se você quiser substituir, você tem a opção de todos os brinquedos interativos que sejam maiores, mas eu particularmente tiraria todos. O máximo que eu daria para ele seria um osso bem grande, que ele pudesse roer, de preferência os que são mais claros, que não tem tanta coisa dentro. Procure no Bicho Integral ou em alguns lugares que você vai achar alguns materiais que são menos nocivos para os cães. Segundo, você vai ter que trabalhar no lado do seu relacionamento com o seu cão, nas suas correções. Você disse que ele não abre a boca, ele não solta os brinquedos para você por nada, ele faz o esforço para engolir. Então você está tendo uma questão hierárquica e de falta de respeito. Então, todos os cães, têm que abrir a boca e te devolver o que eles têm na boca. No meu convívio é assim.
Por quê? Porque isso é um protocolo de respeito que vai definir uma série de comportamentos que o seu cão vai ter, dentro e fora de casa. Então, antes da gente inserir o cão da gente num parque ou num ambiente social onde ele vai estar com outros cães e outras pessoas, você tem que ter o controle dele dentro do seu ambiente. Então, comece o seguinte: quando você comprar algum osso grande, um objeto maior para ele, você vai ter que fazer um exercício de controle de impulso. O que isso significa? Seu cão vai estar na guia, que não é uma peitoral, tá? Esqueça essa guia peitoral para controle, isso não serve para nada. Você vai ter que usar uma guia de pescoço nele. Uma guia onde você vai estar com ele na guia e o exercício é: o objeto está no chão, ele não pode se aproximar. E quanto mais tempo ele ficar de frente para esse objeto sem se aproximar, mais ele vai estar trabalhando o controle de impulso. O objetivo desse exercício é seu cão desistir do objeto. Esse é o ponto. Então, eu vou fazer um vídeo semana que vem sobre isso. Fica de olho aqui na página. Eu vou soltar o vídeo no YouTube, mas vai vir no Facebook também, para vocês entenderem exatamente como esse exercício funciona. É um exercício simples, mas requer extrema paciência, muita paciência mesmo. Para alguns cães, como provavelmente vão ser no seu caso, você vai ter que dedicar, na primeira vez que você fizer esse exercício, você vai dedicar um bom tempo nele. Lembre o seguinte: esse é um exercício, o seu caso é um caso de ou você treina o seu cão agora, ou muito provavelmente você pode perder ele por um outro acidente desse tipo. Então, não deixe de fazer treinos com ele diários de controle de impulso. Eu tenho alguns vídeos de controle de impulso, não são necessariamente ligados à comida, mas o mecanismo é o mesmo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso para você entender melhor. Mas fato é, de cara, elimine todos os brinquedos. No parque, ele não precisa estar solto, tá? A gente sempre acha que tem que ir pro parque pro cachorro ficar solto e correr e fazer o que ele quiser. Mas cães soltos no parque, na minha visão, são cães que sabem se comportar. Cães que não apresentam risco para você, para ninguém, para nenhum dos outros cachorros. E cães que têm extrema confiabilidade. Ou seja, ele pode estar do outro lado, se você chamar ele volta para você. Se esse não é o seu caso, seu cão não tem que ir para o parque solto. Você pode ir para o parque com ele na guia e andar ao longo do parque. Bull Terrier é um cão extremamente atlético, eu tenho certeza que ele faria uma caminhada super saudável e o resultado dessa atividade vai ser muito mais benéfico do que ele ficar solto no parque e correr risco de engolir outra bolinha. Então lembra o seguinte, gente, liberdade é conquistada. Cães que têm liberdade são cães que sabem se comportar. Você quer que o seu cão seja livre, passeie sem guia, faça trilha, ande no parque solto? Então faça a sua parte em casa. Senão você está colocando não só o seu cão em risco, como outros cães em risco e outras pessoas em risco. Então, seja um bom cidadão, treine o seu cão. Então, voltando para você, seu caso é grave, então lembre, nada de brinquedo em casa, limite a liberdade dele, exercício de controle de impulso. Antes disso, é treino todo dia, tá bom? Se tiver dúvida, precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma consulta para ver isso de perto, tá bom? Bom, pessoal, a próxima pergunta vem da Josineide. Josineide diz: olá, eu tenho o Bob, ele tem 6 meses e ele sai comendo tudo que vê pela frente. O que eu faço? Olha, Josineide, você tem um cachorrinho de 6 meses e, fato é, ele é um filhote ainda. Realmente, se você não orientar ele nessa fase, é extremamente natural ele comer tudo que ele vê pela frente. Então, com 6 meses, seu cão já está vacinado, você tem que começar um processo de atividade física com ele. Então, a pergunta é, o que ele faz ao longo do dia? Qual a rotina do seu cão? Ele caminha, ele passeia. Fora atividade física, o que você já implementou no lado de educação? Então, tudo que a gente fala em educação e orientação entre treinos tem uma série de coisas que você pode fazer em casa com o seu cão. Muitas pessoas pensam que para treinar o cão ou fazer alguma coisa útil com ele, você precisa necessariamente contratar alguém ou colocar algum serviço em prática aí. Você pode fazer associações como colocar a guia e tirar a guia, como ensinar seu cão a abrir a porta, ele te esperar e você sair, ele te acompanhar. Ensinar ele a sentar e ficar no lugar dele, ensinar ele a esperar, fazer exercícios de controle de impulso. Para filhotes, você faz muito exercício com comida, é muito mais fácil, mas você já tem que condicionar ele com a guia e você já tem que condicionar as associações positivas e negativas. É como eu falei mais cedo nesse episódio, a gente foca muito
no que é positivo, os marcadores positivos, mas você não pode esquecer dos marcadores negativos. Você já está vivendo uma fase cedo no comportamento do seu cão, que ele está fazendo uma série de coisas que você não concorda. Comportamento destrutivo é 90% das vezes uma expressão de frustração, de tédio, que eu não tenho o que fazer. Então, direcione ele, engaje com ele, crie situações com ele para que ele tenha o que fazer. Lembre de novo do que eu falei no começo desse episódio. Muitos de nós trabalhamos o dia todo, não temos esse tempo integral para dedicar aos cães. Então, o que é que você tem que criar? Exercícios de duração e relaxamento. Faça atividade física, depois da atividade física, faça trabalho de relaxamento, controle de impulso, trabalho de duração, cão sentar, o cão te esperar. E esperar, gente, é uma dádiva divina, requer paciência da sua parte, mas você tem que condicionar o seu cão a aprender a esperar. Isso é extremamente importante. Quanto mais cedo você inserir esse conceito na vida do seu cão, mais fácil vai ser a sua vida com ele. Lembre de novo, quanto mais o seu cão circular pela casa sem orientação, maior a probabilidade dele entrar em confusão. Então, seu cão é jovem, assista os meus vídeos sobre caixa de transporte, limite um pouco mais a liberdade dele. Tem uma série de formas de introduzir a caixa de transporte para o seu cão, de formas super positivas e fazer com que isso se torne um lugar preferido do seu cão para ficar. Então, estude, dê uma olhada nos artigos que eu tenho no site, volte nos vídeos do meu canal do YouTube, dê uma olhada em alguns outros exercícios que eu tenho. Não só os de caixa de transporte, mas exercícios de controle de impulso. Regule a alimentação do seu cão, faça um ritual da alimentação correto, que é o seu cão aprender a sentar, esperar a comida vir até ele, esperar ele ser convidado para chegar perto da comida. Alimentação, regras nos horários, fazer seu cão te respeitar, cortar esses pulos, tire o seu cão de cima de você. Seu cão fica no chão, ele te segue, ele respeita as regras, ele só sobe no sofá quando você chama, ele desce quando você manda ele sentar. Tudo que eu estou citando para vocês são exercícios que você pode fazer em casa com o seu cão. Então, se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente pode marcar uma aula, uma consulta, para você ter uma noção real em pessoa, né, de como que você pode pôr tudo isso em prática. Mas muitos dos meus vídeos são extremamente autoexplicativos, então são coisas que você pode fazer com seu cão em casa sem problema nenhum, tá bom? Mas não deixe de educar e não deixe de orientar agora. Você está no melhor momento para criar uma fundação de um comportamento bacana para esse cão ao longo da vida, tá bom? Bom, pessoal, a última pergunta desse episódio vem da Leila Fenza, pelo Instagram. A Leila diz: quando o cão está impaciente, não se fixa em nenhum local da casa, anda de um lado para o outro e só quer ficar ao nosso lado grudado. Como devemos agir? O que ele quer? Bom, Leila, esse é um exercício que tem tudo a ver com o vídeo que eu postei essa semana e com algumas das perguntas que vocês viram por aqui. A agitação extrema dentro de casa, no ambiente doméstico, significa um grau extremo de excitação mental. Duas coisas que você tem que avaliar. O que seu cão faz de atividade física? Você tem uma rotina para ele, ele faz caminhada, você sai com ele. Se você não sai, leve isso em consideração. Ele tem que ter incluso na vida dele pelo menos 1 hora por dia de atividade física, 1 ou 2 horas seria o ideal. Fora isso, dentro de casa, que é o mais importante, pratique controle de impulso, exercícios de tolerância, trabalhe essa excitação mental com os exercícios que você viu no meu vídeo anterior. Se você não viu, volta no YouTube e dá uma olhada. Exercício de controle de impulso, exercício para cães inseguros. Você vai ver que eu sempre levo meus cães para um espaço específico, que é um tapetinho, e eu faço eles ficarem ali. Esse exercício começa com a guia e um espaço que você define para onde o seu cão, aonde você quer que ele fique. Então, o que é que você quer eventualmente? Sentar no sofá, assistir televisão e ter o seu cão aqui do seu lado. Ou deitado aqui, aonde você quiser. O importante é o seguinte: cães extremamente excitáveis precisam trabalhar muito mais o lado mental, controle de duração, controle de impulso, exercício de duração, do que a atividade física. Então, lembre o seguinte: um cão que tem muita energia, muita atividade, que faz muita atividade física, tende a querer fazer mais ainda. É como você ir para uma academia. No início você faz meia hora de esteira, depois você faz 40 minutos, depois você faz 1 hora, depois você faz 2 horas. Um dia você acorda fazendo 10 km de esteira e seu corpo está ok, eu posso fazer mais. Então lembra o seguinte: é ruim fazer atividade física? De jeito nenhum. Atividade física é excelente. Porém,
Se você tem um cão com energia alta, extremamente excitável, se você só der a ele atividade física e mais nada, você vai ter sempre um cão que vai exigir mais de você. E verdade é, na prática, muito pouca gente tem essa disponibilidade ou essa disposição. Então eu sempre falo que um treino equilibrado é um treino que trabalha os dois lados. Então, trabalho físico, mas trabalho o lado de relaxamento. Trabalhe dentro de casa o comportamento que você quer ter. O que isso significa? Tudo que você não quer ter, você tem que corrigir. É o sim e o não. O que se pode fazer e o que não se pode fazer. Então, nunca esqueça de nutrir o que você quer e corrigir, interromper o que você não quer. Como? Use a sua guia. Limite a liberdade dele, limite o espaço dele e supervisione. No seu caso, exercício de duração, controle de impulso e considere a caixa de transporte. Eu falo bastante sobre isso. A caixa de transporte é um excelente acessório e beneficia demais cães com essa característica. Tem essa tendência de circular pela casa o tempo inteiro nesse estado de neurose agitada. Então, a caixa, ela transmite para o cão uma sensação de ok, eu não tenho para onde ir, eu sou obrigada a relaxar. E relaxamento não é uma coisa ruim, pelo contrário, é exatamente o que você quer. Então não tenha medo de restringir o espaço dele e corrigir o que você não quer. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso episódio 5 de perguntas e respostas. Obrigado a todos que participaram. Muito legal ter a participação de vocês, eu realmente agradeço de coração. Para todos vocês que ainda não mandaram as suas perguntas, não percam a nossa postagem de domingo. Vai uma foto no Instagram e no Facebook, onde você vai ter uma indicação de perguntas e respostas. Você pode pôr a sua pergunta lá. Próxima quinta tem mais um episódio no ar. Obrigada, pessoal.